E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível. Sabe aqueles sonhos cheios de símbolos e super misteriosos dos capítulos 7 e 8 do livro de Daniel? Pois é, quem já leu textos antigos ou profecias sabe que essas passagens são repletas de imagens, digamos, complexas. Mas fiquem tranquilos, não tem motivo para confusão. A gente vai quebrar a cabeça junto e decodificar essas profecias antigas passo a passo. Bora lá? Se a ideia de feras esquisitas parece meio loucura de cara, a gente vai usar um roteirinho bem claro para organizar as ideias. Primeiro, vamos ver as visões do futuro. Depois, identificar 4 feras e 4 impérios. Aí a gente dá um pulo no trono do ancião, entende o tal do carneiro e o bode e fecha com o controle soberano divino. Rapidinho, né? Certo, vamos mergulhar nisso. Parte 1, Visões do Futuro. Para a gente pegar a essência do primeiro sonho, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o contexto. Essa primeira visão acontece bem ali, logo depois da morte daquele rei super famoso, o Nabucodonosor. O Império Babilônico estava de cabeça para baixo, passando por um monte de mudanças profundas. E é bem nesse momento de transição e incerteza que o futuro do mundo começa a ser revelado. A visão já começa intensa, com uma tempestade gigante no que eles chamavam de Mar Grande, que é o antigo nome do Mar Mediterrâneo. Mas olha, isso não é só água, tá? Simbolicamente, esse mar revolto representa todas as nações do mundo. E sabe aqueles 4 ventos batendo de todos os lados? Eles são como uma metáfora perfeita para uma imensa tempestade global de guerras e conflitos. São as nações ali batendo de frente umas com as outras, numa loucura total para ver quem vai ter a força absoluta para dominar o mundo. Isso nos leva à parte 2, 4 feras, 4 impérios. É justamente desse mar, desse caos humano todo de batalhas que as coisas começam a surgir. E essa transição é fundamental, porque dessas águas bagunçadas saem 4 feras bem diferentes. O pulo do gato aqui é que cada um desses animais singulares representa literalmente um império mundial específico e real da nossa história. O primeiro bicho a aparecer na superfície é um leão, mas não um leão qualquer, ele tem asas de águia. Isso aí é o Império Babilônico. Pensa bem, o leão, que é o rei da selva, traz aquela ideia de uma força bruta incomparável. Já as asas da águia mostram a velocidade absurda, espantosa com que a Babilônia conquistava os inimigos. Mas o texto diz que as asas desse leão foram arrancadas. Ele foi colocado de pé e recebeu uma mente humana. O que isso quer dizer? Basicamente que, com o tempo, a Babilônia perdeu aquele instinto predatório e a agilidade implacável. Sob o comando dos herdeiros de Nabucodonosor, o império ficou mais focado na burocracia e na estratégia e acabou perdendo a força animal de conquista. Na sequência surge a segunda fera, um urso gigante e assustador, que simboliza a aliança da Medo-Pérsia. E tem um detalhe crucial no simbolismo que a gente não pode deixar passar. Esse urso tem 3 costelas presas na boca. Elas não estão ali por acaso. Representam as 3 primeiras grandes nações que esse império triturou sem dó: Babilônia, Egito e Lídia. O urso não tem a agilidade da águia, claro, mas ele tem um poder de destruição colossal, esmagando literalmente tudo que encontra pela frente com uma força bruta indescritível. Agora, a terceira fera é de cair o queixo, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. O leopardo já é um dos bichos mais velozes do mundo. Imagina com 4 asas, fica incrivelmente rápido. Isso é o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. O cara conquistou o mundo conhecido num piscar de olhos, usando umas táticas de ataque surpresa insanas. E sobre as 4 cabeças, olha que fato histórico fascinante. Alexandre morreu super novo, ali pelos 30 anos, no auge absoluto da sua glória. E como ele não tinha herdeiros diretos para assumir a bronca, o vasto império dele foi rachado e dividido entre seus 4 generais. As peças se encaixam perfeitamente. E aí, saindo daquele mar maluco, vem a 4ª e última fera. Ela é tão bizarra, de uma crueldade tão indescritível que os textos nem conseguem compará-la com um animal de verdade da natureza. Essa fera terrível representa o Império Romano. É um reinado bem diferente dos outros, de extrema ferocidade e que dura muito, mas muito mais tempo na história. E é justamente dessa base governamental que dura séculos que, de acordo com a visão, vão surgir 10 reis no futuro, preparando o terreno e abrindo espaço para a ascensão do anticristo. Pensa na genialidade disso tudo. A gente está vendo, desenhada brilhantemente, a sucessão cronológica exata desses 4 impérios no mundo real. A gente não está lidando só com um monte de simbolismo isolado jogado ao vento. É a história da humanidade documentada, revelada com uma precisão que chega a arrepiar.
Vai da Babilônia como o primeiro império, passando pela Medo-Pérsia, depois aquele foguete que foi a rápida ascensão da Grécia, até chegar no duradouro Império Romano. É a fundação mística cravada direto na nossa linha do tempo histórica. Parte 3, o trono do ancião. Agora a gente vai dar um respiro e deixar a Terra por um momento. Enquanto esse caos e toda a crueldade daquelas feras estão fazendo a festa aqui embaixo, a visão sobe e o ritmo muda drasticamente. A gente é transportado daquela confusão das nações direto para a sala do trono celestial, um lugar de absoluta majestade e controle. A cena descrita é simplesmente de tirar o fôlego. Aparece uma figura chamada de o Ancião de Dias, que é o próprio Deus, tomando seu lugar num trono feito de chamas de fogo. E desse trono flui um rio de fogo brilhante, com milhares de anjos o servindo. O contraste aqui é muito, muito intencional e grita na nossa cara. Lá embaixo no mar é só briga de bicho e caos puro do ser humano. Mas lá em cima, no trono, existe o julgamento, a ordem absoluta e uma autoridade serena que absolutamente nada pode abalar. É nesse clima majestoso que rola um evento definitivo no céu. Alguém descrito como um filho do homem, e isso é uma referência direta a Jesus Cristo, aparece chegando sobre as nuvens. E presta atenção, ele não desce para tentar negociar com as feras da terra, de jeito nenhum. Ele se aproxima do Ancião de Dias para receber o domínio, a glória e o reino. Um governo permanente que, no fim das contas, vai tirar de vez todo aquele poder de controle das bestas terrenas e dos governos tiranos do mundo. Beleza, vamos para a parte 4, o carneiro e o bode. A gente avança uns 2 anos no tempo para chegar no segundo sonho. Dessa vez, é como se a lente desse um super zoom na história. A gente deixa de olhar para o escopo geral dos 4 impérios para focar nos detalhes muito, muito específicos e táticos. Vamos olhar de perto o conflito decisivo entre os impérios da Medo-Pérsia e da Grécia. O que é realmente interessante notar na representação lado a lado é a precisão absurda dos símbolos. De um lado a gente tem o carneiro com 2 chifres, mas nota só que um chifre é notavelmente mais alto que o outro. Isso é a Medo-Pérsia, e a história reflete perfeitamente isso. A Pérsia, que foi o chifre que surgiu depois, acabou se tornando muito mais forte que a Média. Do outro lado tem esse bode peludo flutuando super rápido, com um enorme chifre único bem no meio dos olhos. Esse é o Império Grego, liderado por ninguém menos que o implacável Alexandre o Grande. A visão descreve uma pancadaria furiosa. O bode grego avança sem sequer tocar no chão, atinge o carneiro medo-persa com uma força devastadora e quebra os 2 chifres dele na hora. O Império Medo-Persa é aniquilado e a Grécia toma o controle. Porém, preste atenção neste detalhe. Bem no auge do seu imenso poder e glória, aquele grande chifre do bode é repentinamente quebrado. E, adivinhem, a história atesta isso de forma exata de novo. Alexandre sucumbiu a uma doença e morreu subitamente no auge absoluto das suas conquistas, e o império dele foi fracionado logo em seguida. É muito louco como isso se constrói na realidade. As visões não ficam só dizendo quem ganha de quem. Elas descrevem detalhadamente como os exércitos lutavam. A Medo-Pérsia, por exemplo, era famosa pela tática do ataque massivo, tentar esmagar o oponente mandando uma quantidade absurda de soldados e recursos, exatamente como um urso pesado e destrutivo, ou um carneiro dando fortes cabeçadas para todo lado. Já a Grécia do Alexandre era o oposto absoluto. Focavam em ataque surpresa, velocidade relâmpago, chegando onde ninguém esperava, tal qual um leopardo alado ou aquele bode que parecia voar sem tocar o solo. Chegamos à nossa parte 5, o controle soberano divino. Depois da gente decifrar todos esses detalhes históricos e visuais extraordinários, a gente precisa parar e olhar para a principal lição que todo esse material nos ensina. Qual é a essência teológica por trás de todas essas criaturas, batalhas e impérios? É o conceito inabalável da soberania absoluta de Deus sobre os eventos humanos. O grande ponto crucial que a gente tem que levar é este: nada, absolutamente nada, escapa ao design divino. Pensa bem, antes mesmo do rei Ciro liderar a Pérsia vitória contra a Babilônia, Deus já sabia e já tinha definido o desfecho. Antes do Alexandre sequer sonhar em nascer e revolucionar as táticas de guerra com os ataques relâmpago dele, a ascensão e a morte precoce do cara já estavam escritas lá no Tribunal do Céu. Nenhum poder geopolítico aqui na Terra, por mais rico, feroz ou influente que seja, opera fora desse controle soberano. E para a gente encerrar nossa análise, eu queria deixar um pensamento bem poderoso derivado das nossas fontes para a gente refletir. Naquela época, muita gente achava o profeta Daniel um cara excepcionalmente brilhante por conseguir decifrar coisas tão profundas. Mas o próprio texto faz questão de lembrar: essa sabedoria nunca foi humana.
O próprio Daniel ficava suando frio, aterrorizado e confuso com as visões, precisando que o céu traduzisse o recado para ele. E a isso convida a gente a uma reflexão final inquietante. Se a nossa inteligência humana bate em um limite tão nítido quando tenta adivinhar o amanhã, imagine o peso e a vastidão de uma mente já orquestrou o início e o fim de toda a história global, tudo simultaneamente é de explodir a cabeça. Fica o questionamento para quem quiser ir além na pesquisa. Um abraço e até a próxima análise.